Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre um tema que o pastor deixou livre para escolher. Ele não pôde vir hoje, aí foi que eu escolhi o tempo que eu quisesse. Aí o tempo que eu escolhi, nada melhor do que falar sobre algo que está acontecendo neste momento, que é a guerra de Israel. Israel contra o Hamas, contra a região da Palestina. E por que nós, evangélicos, somos acusados de tantas coisas? Uma dessas coisas é vocês torcem por Israel e não pelo Hamas. O Hamas é o coitadinho, Israel é o opressor. Por que nós, como evangélicos, torcemos por Israel? É só porque Israel está na Bíblia? Também, mas deixa eu entender o porquê disso. Porque que hoje o povo de Israel que está lá é uma herança do povo de Israel da Bíblia. Não é um acaso, não é algo que aconteceu do nada, não. Tem toda a explicação bíblica e a gente vai entender por isso. Hoje em dia é politicamente incorreto você ser contra o Hamas e a favor de Israel. Você ser contra o coitadinho, o oprimido, e a favor do opressor que eles chamam de Israel. Mas tem toda a explicação por que nós, inclusive eu fui vestido com a camisa de Israel. Eu fui lá, como os irmãos sabem, e não é porque eu estou com a camisa de Israel, não é porque eu torço por Israel, que eu sou a favor do governo de Israel, que eu acho que o governo de Israel é santo, é perfeito. Não. Nós como cristãos, nós não torcemos por governos. Nós torcemos, nós defendemos aquilo que é a palavra de Deus. Eu acredito sim que o governo de Israel ele cometa atrocidades, assim como o Hamas também comete, porque governos são regidos por homens e homens são fracos. O próprio Deus falou ali para o povo de Israel, quando o povo de Israel queria um rei. Ele falou: vocês querem mesmo um rei? Eu hoje governo sobre vocês, eu hoje sou o rei de vocês. Eles falaram: não, nós queremos o rei, nós queremos o rei. Aí Deus, usando o profeta Samuel, explicou: se vocês tiverem um rei, ele vai oprimir vocês, ele vai pegar suas filhas novas como servas, como esposas dele, ele vai pegar seus filhos como soldados, desde pequenos, ali treinando eles, vai cobrar impostos altíssimos sobre vocês. Vocês querem mesmo rei? E desde então, o povo de Israel foi dominado por vários reis, vários governantes ali, e até hoje nós também somos, Só que hoje o nome é presidente, que é um rei com outro nome na prática, que ele governa o povo. E aí a gente vê como é ruim ser governado por homens, como é desolador, são muitos impostos. Você vai comprar um carro, você paga metade do carro só de imposto. Por quê? Para poder bancar as regalias dos governantes. Em Israel é diferente. Israel é um país dominado pela esquerda, foi fundado pela esquerda, inclusive, no ano de 1940, obrigado. Foi fundado pela esquerda lá em Israel. Tem irmãos que não sabem, tem irmãos que defendem Israel cegamente, até por inocência. Em Israel acontece uma das maiores marchas LGBT do mundo, em Israel. Israel é um país amigo dos gays. Lá o aborto é muito facilitado em Israel. Lá a promiscuidade é gigantesca, porque poucas pessoas lá são judeus religiosos, a maioria são judeus seculares, que não adoram a Deus, que são mundanos, a maioria. Poucos lá são judeus de fato, que servem a Deus e não servem a Jesus, eles servem ao Deus do Velho Testamento. Então, deixando isso claro, que a gente não é a favor de nada que é desumano, a gente não é a favor de nada que vá contra os direitos humanos, mas se é para escolher entre um terrorista e um governo que tem suas falhas, mas não é terrorista, é melhor torcer pelo governo que não é terrorista. Porque o governo que não é terrorista, que é Israel, por mais que ele cometa erros também, mas ele defende a população. Enquanto o Hamas, que é um grupo terrorista, ele usa a população como refém, como escudo, para poder defender os seus líderes. Enfim, não tem nem como você torcer. É o menos pior, você torce para o menos pior. O menos pior, na minha visão, é Israel, e eu vou mostrar isso hoje. De onde que veio essa palavra Israel? Os irmãos sabem que Israel é
quem chegou depois, eu vou falar por que os evangelhos torcem, eles têm a predileção por Israel e não pelo Hamas, pela Palestina. O nome Israel, ele vem de quem? De Jacó, né? Jacó lutou com Deus, e desde então Deus mudou o nome dele para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Ou, outro significado, Deus prevalece. Então ali, Jacó queria a bênção, Jacó ali a humanidade inteira lutou com o anjo, né? Ele disse que esse anjo era Deus, e é muito provável que seja mesmo, de acordo com o relato bíblico. Então ele venceu. Por que ele venceu? Porque ele prevaleceu até o fim. Enquanto o Senhor me abençoar, eu não vou parar de lutar. E ele conquistou a vitória dele, ele foi abençoado, e até hoje o nome Israel é conhecido no mundo inteiro. Como eu falei, teve uma alterada para Israel, lutou com o anjo, e como os irmãos sabem, Israel é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão. A promessa que existe hoje sobre a nação de Israel, ela vem de Abraão. Se você for pesquisar judeus pelo mundo, são o povo que mais teve prêmios Nobel do mundo, são judeus. Muitos cientistas são judeus, muitos bilionários são judeus. É um povo que tem um conhecimento, uma inteligência fora do normal. Isso é a herança do Senhor. Isso Deus concedeu para eles como bênção, por causa de Abraão. Abraão, ele foi obediente ao Senhor, ele creu no Senhor. Deus falou para Abraão para ele sair da terra dele, ir para uma terra que ele mostraria, que é a terra de Canaã, que é a atual Israel. E Abraão obedeceu. E por causa disso, por causa da fé de Abraão, por causa da obediência de Abraão, que Deus falou ali em Gênesis 12, 3. Pode abrir os irmãos, por favor? Gênesis 12, 3. Quem puder ler, em voz alta. Doze, 3. Olha só, em você, em Abraão, serão benditas todas as coisas da terra. Mas então o problema, o suposto problema. Em você, em Abraão, serão abençoadas todas as coisas da terra. Não fala em Israel, em Jacó. Esse texto não fala. Mas se você olhar depois em Gênesis 22, 18, 26, 4 e 28, 14, o texto diz que a descendência de Abraão, ou seja, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, até chegar no dia de hoje, será abençoada. E todas as coisas da terra serão abençoadas por causa de Abraão, nessa descendência. Ou seja, incluindo Israel. O que diz aqui? Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Quem abençoa Israel é abençoado. Se você for olhar na história, o povo que abençoa Israel é quem? Os Estados Unidos. Eles têm os defeitos deles, os problemas eles têm, é um país perfeito, mas eles são abençoados, porque eles abençoam Israel. Se você for ver os países que são contra Israel, todos eles são amaldiçoados, não crescem, vivem pobres, vivem subdesenvolvidos. Os países árabes, por exemplo, todos eles, não tem nenhum país árabe que é desenvolvido. Uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é ser desenvolvido. Se você for olhar os Emirados Árabes Unidos, tem ali Dubai, Abu Dhabi, que são ricas, mas não são desenvolvidas, são países, é um país pobre. Por quê? Porque a riqueza é concentrada. Então não adianta. São pouquíssimos que têm muito e a maioria não tem nada. É um país, Emirados Árabes Unidos, um país pobre. Arábia Saudita, mesma coisa. Todos esses países foram contra Israel. Quando Israel foi fundado em 1948, ou seja, nós temos 80 anos atrás, ontem, historicamente foi ontem, quando Israel foi criado ali pela ONU, todos eles, países árabes, foram contra Israel, se juntaram forças, juntaram seus exércitos, foram até a terra
eliminar Israel. No primeiro dia, eles sacrificaram hoje, eles invadiram hoje. Foram amaldiçoados. Até hoje são pobres, são subdesenvolvidos. Porque o texto está claro aqui, ó. Abençoarei aqueles que abençoarem, e amaldiçoarei aquele que amaldiçoar. Então, continuando, como eu falei, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, que é Israel. Jacó teve 13 filhos. Vou falar mais para frente sobre isso. Desses 13 surgiram 12 tribos, né? Que ficaram ali na terra de Canaã e foram se separando ali. Só que antes de Jacó, teve o pai dele, que é Isaac. Adivinha de quem que os povos palestinos, incluindo Hamas, que faz parte da Palestina, é um grupo político ali, adivinha que esses povos árabes palestinos são descendentes de Ismael. Ismael, filho de quem? De Abraão com Agar, a escrava egípcia, a serva egípcia. Olha que doideira. Deus, ele tinha bênção para Isaac, que é pai de Jacó, que é Israel. Tudo certo, tudo está bem. Mas Abraão, dando ouvidos a Sara, ele tem um filho com Agar, porque Sara era estéril, a escrava egípcia. Aí que começa o problema. Agar dá origem a Ismael, que é pai dos árabes, pai dos muçulmanos. E o texto bíblico diz que esse filho, Ismael, será inimigo de Israel pelo resto da vida. É o que diz o texto que a gente vai ler daqui a pouco. Diz lá em Gênesis 16, 12. Põe logo esse texto, 16, 12. Quem puder abrir aí, Gênesis 16, 12. Fala sobre Ismael, que era filho de Agar com Abraão. 16, 12. Eu vou ler aqui. Ele tem, o anjo do Senhor falou aqui, ó. Ele chamará Ismael, que o Senhor deu sua dimensão, ele será entre os homens como um jumento selvagem. Um jumento já é menos obediente, não é mais selvagem. Selvagem é o que? Da selva, né? Então ele não é doméstico, ele é selvagem, ele é bruto. Tem texto que fala que será um homem de grande afrontoso, um homem bruto. A sua mão será contra todos. A mão de quem? A mão de Ismael será contra todos. O que os povos árabes fazem hoje? Querem invadir os povos do mundo inteiro, querem invadir a Europa, querem invadir os Estados Unidos e lutar contra eles. Se eles tivessem gente suficiente hoje na Europa e nos Estados Unidos, eles matariam os americanos e os europeus, pegariam as esposas dos americanos e europeus à força e se casariam com elas, ou estuprariam elas. Porque a mão deles é contra todos, eles odeiam todo mundo. Se você visitar hoje um país árabe, eles não gostam de estrangeiro, eles odeiam estrangeiro. Eles só aceitam estrangeiro lá porque estrangeiro leva dólares. Porque estrangeiro turista lá e dá dinheiro para eles. Eles odeiam, tratam mal. Em Israel é o contrário, em Israel você é bem recebido, você é bem tratado, mas nesses países muçulmanos não. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, a Bíblia fala tudo está na Bíblia. A sua mão, a mão de Ismael, a mão dos descendentes de Ismael, que são os árabes, será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Por quê? Para se defender, né? E ele habitará diante de todos os seus irmãos. E a gente vê isso hoje. Quem são os irmãos de Ismael? É Isaac, né? É Isaac que é pai de quem? De Israel. Então está Israel lá e está ao redor de Israel os povos muçulmanos que são filhos de Ismael. Está escrito aqui: e habitará diante de todos os seus irmãos. Ou seja, Abraão, por um vacilo de Abraão, por uma falta de fé dele de Sara, eles geram filhos que se tornam inimigos dos próprios filhos deles, até os dias de hoje. Infelizmente isso aconteceu, e nós hoje estamos sofrendo essas consequências, porque essa guerra, por mais seja distante, ela afeta nós, ela afeta os preços das coisas. Então, nós hoje sofremos a consequência de um erro de Abraão. Infelizmente isso aconteceu. Ismael era indomável,
e tinha rivalidade com Isaac, desde pequeno, segundo Gálatas 4:29. Desde pequeno, Ismael rivalizava com Isaac. Inclusive, a mãe de Ismael, que era Agar, escrava, ela era rival de Sara. As duas não estavam bem. Tanto é que Sara mandou Abraão expulsar 2 vezes Agar da terra deles. Né? Enfim, situação problemática. Você vê, Ismael era tão inimigo das coisas de Deus que ele se casou com um egípcio. Os egípcios eram povos que não serviam a Deus, eram povos infiéis. A ordem de Deus, dos povos ali, do povo do Senhor, era não se casar com estrangeiros. O que Ismael fez? Se casou com estrangeira. Por quê? Porque ele era ímpio. Até hoje esse povo é ímpio. Eu vou explicar por que a religião, depois, por que a religião muçulmana, ela não é uma religião correta. Por que o Deus dos muçulmanos não é o nosso Deus? Tem o mesmo nome, eles chamam de Allah, significa Deus em hebraico, em árabe, mas não é o nosso Deus. Vou explicar por que daqui a pouco. Enfim, tem gente que pensa que, quando eu falo que Ismael ele é pai dos árabes, tem gente que pensa que árabe é Arábia Saudita. Não, árabe é uma etnia. Etnia nada mais é do que o quê? Etnia é um conjunto de características que definem o povo. Por exemplo, os mesmos costumes, mesma origem, mesma cultura, mesma língua, mesma religião. Então, os palestinos são árabes, os egípcios hoje são árabes, os líbios são árabes, os iraquianos são árabes, todos aqueles Emirados Árabes Unidos são árabes, são povos que professam a mesma religião, a mesma cultura, têm a mesma língua, é tudo igual. O norte da África é todo árabe, todo árabe. A gente pensa que na África só tem africano. Tem africano em relação ao continente, mas etnicamente o norte da África é todo árabe. O norte da África quase não tem pessoas de pele mais escura, a maioria são de pele mais clara. Por quê? Porque é uma etnia árabe, tal qual a etnia árabe que tem lá em Israel, ao redor de Israel, ali no Iraque, etc. É uma só etnia. Ismael, então, é pai dos árabes. É bom a gente frisar isso bem claro, para que os irmãos não confundam a etnia árabe com a Arábia Saudita. Quem nasce na Arábia Saudita se chama saudita, ou árabe saudita. Tem vários nomes, né? Mas são coisas diferentes, não necessariamente iguais. Quem nasce na Arábia Saudita é árabe também, é a etnia árabe, mas não necessariamente todo árabe nasce na Arábia Saudita. Espero que os irmãos tenham entendido isso aí. Continuando. Por que a religião islâmica não é uma religião correta? Primeiro, para os muçulmanos, Jesus não é Deus. Vou começar por aí. Jesus é um homem que tem o mesmo peso de valor que Adão, por exemplo. Para eles, Adão é um profeta, Jesus é um profeta, Moisés é um profeta, todo mundo é profeta. Até Adão é profeta para eles. Então, para eles, Jesus é um homem comum, com o mesmo peso que Maomé, Mohammed. Para eles é o mesmo peso ali. Maomé foi um profeta que surgiu no século 7 depois de Cristo, 700 anos depois de Cristo, bem depois. Ele recebeu supostamente, ele fala, uma revelação, o anjo Gabriel. A Bíblia diz que se até um anjo aparecer para nós, para vocês, com outro evangelho, seja maldito, seja anátema. E o que apareceu para Maomé? Um anjo. Uma religião maldita, anátema. O anjo Gabriel, a Bíblia diz que até Satanás se transforma, se transfigura em anjo de luz para enganar os servos de Deus e as pessoas em geral. Então, isso aconteceu. Para a religião islâmica, Jesus não foi crucificado. Para isso não existe. Historicamente, a história diz que Jesus foi crucificado. Para eles também foi ordenação. Para eles Jesus foi arrebatado, não foi crucificado, e levou consigo, levou com ele o Alcorão, a cópia do Alcorão. Olha que doideira. Para
é um livro qualquer, não tem valor para ele isso aqui. Claro que o Alcorão vale mais que a Bíblia, mas para isso a Bíblia não é sagrada. É um livro que historicamente tem um certo valor, mas o Alcorão está acima da Bíblia. O Alcorão tem primazia. E o nosso Deus não é o mesmo Deus do Alcorão, porque na Bíblia Deus fala uma coisa, no Alcorão o Deus dele fala outra. Como é que pode uma pessoa, um Deus, um ser eterno, falar uma coisa no livro e falar outra totalmente oposta no outro livro? São deuses diferentes, não é o mesmo Deus. Para começar. E tem mais problemas nisso aí. No Alcorão é dito que os judeus e os cristãos são símios e porcos. Fala isso literalmente. Tem aqui, ó, Surata. Surata é como se fosse livro. São vários capítulos que tem dividido no Alcorão. Aí eles dividem desde Gênesis, eles dividem Surata. Surata 1, Surata 2, Surata 3. Surata 7, 166 fala isso. Surata 2, 65 fala isso. E Surata 5, 60 fala isso também. Que judeus que são símios, macacos, né, e porcos. Eles chamam os cristãos de idólatras. Por quê? Porque os cristãos adoram Jesus como Deus. Para eles isso é blasfêmia, isso é idolatria. Eles não aceitam isso. Por isso que eles matam cristãos. Porque os cristãos, nós cristãos, adoramos Jesus como Deus. Para eles só existe um Deus e Deus não é trino. Para nós Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Para eles Deus é Deus só. Jesus é só um profeta. Maomé não é Deus para eles. Maomé é um profeta também. Para eles Deus é Deus e pronto. Não é um Deus trino igual ao nosso Deus. Então, se você falar num país muçulmano que Jesus é Deus, você pode até ser morto, você pode ser apedrejado. Isso é verdade, isso acontece hoje. Isso aí não é sensacionalismo, acontece hoje. Então, o que acontece? A religião islâmica é uma religião do diabo. Você falar isso hoje é politicamente incorreto. Você é xingado, você é perseguido. Por quê? Porque a ideia hoje é o quê? Todas as religiões são de Deus. Tudo é de Deus, tudo é sagrado, tudo é bom, todos os caminhos levam a Deus. Eu até postei uma vez sobre isso, todos os caminhos levam a Deus. Eu falei que isso é verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Para o céu não, mas para Deus sim, porque você vai ser julgado por Deus. Se você servir o Islã, isso vai te levar a Deus. Mas no grande trono branco lá, para você ser julgado e levado para o inferno. Se você servir o Espiritismo, você vai até Deus, você vai de fato. Você não vai para o céu, você vai até Deus. Você vai ser julgado por Deus no final do trono branco e vai para o inferno. Todos levam a Deus, mas para o céu, só o cristianismo. Porque só Jesus morreu por nós, só Ele. Só Ele nos substituiu, porque a morte era para nós, o inferno era para nós. Mas Ele falou: não, eu vou morrer no lugar de vocês. É como a pessoa foi condenada à morte, está lá na corrida da morte, ela vai sentar na cadeira elétrica, vai ser morta, porque ela cometeu um crime, pena de morte. Aí vem uma pessoa: não, eu vou morrer no lugar dele. Sai do período da morte aí, eu vou sentar na cadeira e eu vou morrer ali. Aí morre no lugar da pessoa. Jesus fez isso. A cruz foi a cadeira elétrica da pena de morte. Ele nos substituiu. E graças a isso, nós temos salvação. Só Jesus fez isso. Maomé não fez isso. Allan Kardec não fez isso. Só Ele morreu no nosso lugar. Porque nosso pecado é um pecado contra o ser eterno que é Deus. Então merece uma punição eterna pelo inferno. Sofrer eternamente no inferno. Mas Jesus falou: não, eu sou o ser eterno, eu sou Deus, então eu vou morrer para perdoar esse pecado eterno contra um Deus eterno. Uma ofensa, por exemplo, você matar um rato é uma ofensa pequena, porque um rato tem um valor pequeno. Um cachorro é um crime já. Você matar um cachorro é um crime, porque entende-se que o cachorro tem mais valor que um rato. Você matar uma pessoa comum é uma punição. Você matar um presidente é uma punição maior, e assim vai. Você
pecar contra Deus, que é o ser eterno, é uma punição imensa, é uma punição eterna, porque Deus é eterno. Um rato vive poucos anos, um ser humano vive no máximo 120, 130 anos. O presidente também. Agora Deus não, Deus é eterno. Então, merecia uma punição eterna, mas Jesus falou: não, eu vou morrer no lugar deles para perdoar esse pecado eterno deles. Então, só o cristianismo possui isso. Só o cristianismo leva o homem ao céu. Claro, existe o cristianismo verdadeiro, né? Aquele que se baseia na Bíblia, é o só a Escritura, só que na Bíblia vale, e tem o cristianismo falso. O cristianismo católico, ele diz que a Bíblia é fonte de fé, é fonte de verdade, mas o que os papas dizem também é fonte de verdade. Aí qual é o problema? Quando você coloca uma outra verdade ao lado da Bíblia, já não é o cristianismo correto, é o cristianismo falso. Até religiões, até igrejas, elas fazem isso. Aqui na Serra tem uma igreja que faz isso. A igreja adventista, por mais que eles não falem isso abertamente, para eles, os escritos de Ellen White, a profetisa deles, tem tanto valor quanto a Bíblia. É como se fosse um livro a mais da Bíblia, os escritos de Ellen White. Ou seja, está fazendo o que a igreja católica faz, colocando acréscimos à Bíblia. E isso é anátema. O que Jesus falou, que Deus falou através da Bíblia, que é o correto. Tudo que passar disso aqui é maldição. Deus falou, Jesus falou, Paulo falou também. Se aparecer um anjo, não é uma profetisa igual a Ellen White, não é um papa, um anjo mostrando um novo evangelho, que não seja este que foi ensinado aqui, seja maldito. Ou seja, o que vale é isso aqui, ó. O que vale é isso aqui, a verdade está aqui. Quem segue isso aqui tem a vida eterna. Quem não segue já está condenado, já está destinado ao fogo do inferno. Continuando. Vieram então as 12 tribos, né? Como os irmãos sabem, que são filhos ali de Jacó. Eles se instalaram em Canaã. Canaã, tem o nome Canaã? Canaã vem dos cananeus, que eram povos que eram contra o povo de Deus. Tinha os semitas. Semitas eram filhos de Sem. Quem era Sem? Quem lembra? Sem era um dos 3 filhos de Noé. Tinha Sem, Cã e Jafé. Sem é pai dos judeus e dos árabes também, dos dois. Os povos árabes e os povos semitas também. Canaã é filho de Cã, que foi aquele que foi contra Noé, que viu Noé ali numa situação deplorável, zombou na cara dele, encobriu ele, chamou os irmãos, enfim, e através de Cã, Canaã foi amaldiçoado. Então, o povo de Canaã, Jebuseus, tantos Zeus, tem vários nomes, eles habitaram em Canaã ali, e depois Abraão recebeu de Deus a promessa de que aquela terra habitada por cananeus, povos de Canaã, seria dele, e passou a ser de Israel. Tanto é que Jacó se estabeleceu na terra de Canaã, surgiram as 12 tribos, né? Cada um dos filhos dele se acertou ali, até que veio a grande fome. Veio a grande fome sobre todo mundo conhecido da época ali, né? Os irmãos se lembram da história de José. José foi usado por Deus para libertar o povo da fome, né? Deus usou grandemente a vida de José, até que ele foi levantado para ser o segundo homem depois de Faraó. Ele governou o Egito, e graças a isso, ele levou o povo lá de Canaã, os parentes dele, né, o pai, a mãe, os irmãos, para o Egito. E passaram a morar no Egito, vivendo do bom do melhor, comendo do bom do melhor, se assentaram ali. Tiveram muitos filhos, porque o povo judeu até hoje tem muitos filhos. É um povo bastante fértil, um povo que valoriza essa questão de procriação. Tiveram muitos filhos, até que os faraós que sucederam o faraó da época de José ali, ele esqueceu quem era José, ficou perdido na história de José, esqueceu quem era o povo de Deus e viu o povo de Deus como uma ameaça. Opa, esse povo está se produzindo muito. E se eles do nada começarem a se levantar contra nós?
Se eles quiserem tomar a terra do Egito, isso é problema. O que o faraó fez? Não o faraó da José, outro faraó. Mandou escravizar os israelenses. Foram escravizados por cerca de 400 anos. Desde a época da morte de José, passou o tempo, 400 anos de escravidão. E quem Deus usou para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito? Moisés. Deus levantou Moisés ali como libertador da escravidão. Moisés tinha essa história, saiu do Egito, passou no Mar Vermelho, etc. Não pode entrar na terra do Egito, não pode entrar em Canaã. Quem Deus usou como libertador, como conquistador da terra de Canaã? Josué. Deus usou Josué ali para dominar aquele povo. Era uma terra cheia de povos cananeus, vários tipos, vários descendentes, né? Porque Canaã era o pai dos cananeus, o nome dele era Canaã. Canaã era filho de Cã, que era filho de Noé. Canaã teve vários filhos, e esses filhos geraram vários povos, Jebuseus, Gigadeus, vários nomes com Deus, especialmente no final. Enfim, Deus usou Josué para conquistar a terra prometida. Prometida por quê? Por Deus a Abraão. Então ali, Josué conquistou aquela terra. Aí está o problema. Josué conquistou, vieram os juízes, né? Depois os reis, chegou em Salomão, o reino foi dividido. Davi, ele juntou as 12 tribos de volta. As 12 tribos estavam dispersas. Durante o governo dos juízes, cada um fazia o que queria. Era a tribo de Judá fazia uma coisa, a tribo de Benjamim fazia outra, tudo separado. Davi junta, Davi unifica o povo de Deus no Reino Unido de Israel e Judá. Um povo só um governo, graças a Davi. Salomão pega isso de bandeja para ele, né? Ele, filho de Davi, já pegou o reino pacificado, tranquilo, unificado, mas Salomão morre. Aí que vem o problema. Jeroboão divide Israel em duas partes: Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte é conhecido como Samaria, por causa da cidade de Samaria que foi ali, e o Reino do Sul é conhecido como Judá, porque eram só duas tribos ali, Judá e Benjamim, que eram tribos que sempre foram próximas uma da outra. Então, houve a cisão ali, houve a divisão do povo de Deus. Quando tem divisão, acontece o quê? Enfraquecimento. Um povo dividido é um povo fácil de ser dominado. Isso aconteceu poucos anos depois. O reino do norte é dominado pelos assírios. Os assírios eram povos terríveis ali do norte, em cima da região de Israel, lá em cima, onde hoje fica ali a Turquia, a própria Síria. Era um povo que eles pegavam os reis dominados e arrancavam os olhos. Tem até uma frase que fala, né? Isso vai conquistar os olhos da cara. Porque os povos assírios, quando dominavam o povo, arrancavam os olhos das pessoas. Deixavam elas vivas, mas sem os olhos. Isso vai conquistar os olhos da cara. O povo assírio é terrível. Ele dominou ali o reino do norte, escravizou o reino do norte, deportou, misturou todo mundo, pegou os judeus do norte. Judeus não, os hebreus do norte ali, misturavam com os outros povos. Daí que vieram os samaritanos. Samaritanos eram chamados de povo que não era o povo de Deus, porque ele era misturado, ele não era puro. O povo de Judá, do Reino do Sul, era puro, não teve mistura. Já o povo do norte, os Samaria, os samaritanos, foram misturados pelos assírios com outros povos. Então eles não têm uma linhagem pura. Os judeus têm. Quando a gente fala judeu, é o povo de Judá, do Reino do Sul. Judá, como eu falei, tem Judá, que é o Reino do Sul, e tem Samaria, que é o Reino do Norte. São 10 tribos do norte, 2 ao sul. Então o judeu de verdade é o judeu do sul, da Judéia. Continuando, depois que os assírios dominaram o Reino do Norte, 100 anos depois, vieram os babilônios e dominaram o Reino do Sul. Cerca de 100 anos depois. Aí fizeram vários exílios, né? Levaram
os judeus de fato, os judeus para a Babilônia, enfim, a história de Daniel, os irmãos conhecem, ali Sadraque, Mesaque e Abednego, levaram para a Babilônia, usaram o povo ali como escravo, de certa forma, até que Deus usa Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Primeiro Deus usa ali Esdras, o escriba Esdras, ele lidera o povo de Deus para retornar até a Judéia, levar os judeus de volta da Babilônia até a Judéia, e depois Deus usa Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Por que reconstruir os muros de Jerusalém? Porque uma cidade sem muros era dominada facilmente pelos povos. O que adianta os judeus voltarem para a Judéia, voltarem para Jerusalém, e a cidade está sem muro? Não adianta nada. Está desprotegida, está desvanecida. Então Deus usa ali Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Aí, resumindo aqui a história, para não ficar chato, Alexandre o Grande domina a Judéia, domina Jerusalém, domina a terra de Israel, é o domínio macedônio. Ele exterminou os filisteus, foi Alexandre o Grande, ali um pouco antes de Cristo, cerca de 200 anos antes de Cristo. Ele exterminou os filisteus. O nome Palestina significa terra dos filisteus. Foi uma homenagem dos romanos aos filisteus. Vou chegar aqui já nos romanos. Então, Alexandre o Grande exterminou os filisteus, dominou Israel, mas não pôs fim ao povo de Deus. Se você procurar a genealogia, tem a mais genealogia dos nossos antepassados, está lá a genealógica. Se você olhar um judeu de hoje e for olhar a genealogia dele, você vai chegar até Jesus, até Moisés, até Adão. Você consegue fazer isso. É um povo que existe até hoje, o povo de Israel. Os filisteus não, os filisteus foram dizimados, eliminados por Alexandre o Grande. Depois vieram os Ptolomeus, os Seleucidas, enfim. E por fim, o Império Romano. O Império Romano domina ali a região da Judéia, torna o povo de Deus ali um povo que era dominado, era servil ao Império Romano. Jesus nasce nessa época do Império Romano. Jesus nasce, Jesus vive ali. O povo judeu odiava ser dominado. O povo que os romanos tinham mais problema era o povo judeu, porque o povo não aceita. Imagina, você é filho de rei, você hoje, você é um príncipe, você é uma princesa, aí vem alguém te dominar, vem alguém te colocar como escravo. Você vai ficar revoltado, pô, eu sangue azul, sou filho de rei, sou príncipe. Os judeus conheciam a história deles, eles sabiam que eles eram os filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Eles sabiam de quem eles eram filhos, então eles não aceitavam a dominação do povo romano, que era romano. Os romanos odiavam os judeus, odiavam todas as forças do mundo. Era o povo mais odiado pelos romanos. Onde tinha mais problema, todo o Império Romano era gigantesco, pegava ali a Europa, o norte da África, a Ásia. De todos os povos que os romanos dominaram, o maior problema estava em Jerusalém, estava nos israelitas. Então, quando Jesus morreu, no ano 70 depois de Cristo, pouco tempo depois, 70 depois de Cristo, Jesus ele tinha profetizado que isso ia acontecer. Não ia ficar pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Os romanos destruíram Jerusalém, aniquilaram Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra. O que eles fizeram? Expulsaram os judeus. Isso foi chamado de diáspora. Diáspora quer dizer separação, você migrar para vários lugares. Hoje acontece o contrário, hoje acontece esqueci o nome. Quando os povos, quando os judeus voltam, sionismo é da palavra Sião. Sião quer dizer Jerusalém. O sionismo é um movimento de judeus do mundo inteiro voltarem para Jerusalém, voltarem para Sião. Nessa época de Jesus, no ano 70 depois de Cristo, depois que Jesus morreu, no ano 70, os judeus foram expulsos do mundo inteiro. Foram expulsos. O que os romanos fizeram para zombar dos judeus?
Vamos voltar. O nome da terra de Israel chamava Canaã, porque eram os povos cananeus. Depois virou Judéia, terra dos judeus, até o Império Romano. O que os romanos fizeram para zombar os dos judeus? A partir de hoje, nossa terra se chama Palestina. A partir desse momento, os romanos falaram: essa terra aqui não é Judéia, mas é Palestina. Palestina não é um povo, Palestina é um local, um território. Como eu falei, Palestina significa terra dos filisteus, ou Filistina. No hebraico, Palestina e Filistina é o mesmo nome. A letra Dagesh, ela significa tanto F quanto P, enfim. Então, zombaram com os judeus. Palestina, que significa terra dos filisteus. Quem eram os filisteus? Um dos povos mais odiados por Israel. Mais problemáticos para Israel foram os filisteus. Na minha opinião, foram os piores para Israel, foram os filisteus. Imagina, é tipo assim, vem aqui a China, domina o Brasil, e passa a chamar o Brasil de terra dos argentinos. Foi isso que os romanos fizeram. Chamaram Israel, a terra de Israel, a Judéia, com o nome do povo que mais odiava os filisteus. Então, para quem chegou depois, o tema da aula de hoje é: por que os cristãos, eles torcem por Israel, estou até com a camisa de Israel aqui, em vez de torcer pela Palestina, pelo Hamas? O tema da aula de hoje é esse. Como eu falei no começo, a gente não apoia governos, a gente é cristão, a gente não apoia governos, a gente não apoia pessoas, a gente apoia a Bíblia, a gente apoia aquilo que fala de Jesus. Governos erram, o governo de Israel comete erros, os palestinos cometem erros também. A gente não está do lado de pessoas, de governos, porque, como eu falei no começo, o próprio Deus falou: vocês querem um rei mesmo? Vocês querem um rei? Tem certeza? Eu sou o rei de vocês, eu domino vocês, eu sou soberano sobre vocês. Usando Samuel, né? Aí o povo, nós queremos um rei, as nações têm reis, nós queremos também um rei, que vai nos governar, vai nos liderar. Beleza, vocês querem um rei? O rei vai usar seus filhos como soldados deles, vai pegar suas filhas novas ainda, adolescentes, levá-las para a corte, levá-las para o palácio e transformá-las em esposas dele, em servas dele, vai cobrar impostos altíssimos. Vocês querem um rei mesmo? E até hoje é assim. Governos oprimem o povo, governos cobram impostos altíssimos. No Brasil, você vai comprar um carro no Brasil, você paga metade do valor, impostos, metade do valor do carro. Governos fazem isso. Vocês querem um rei mesmo? E como eu falei no começo também, a terra de Israel, o governo de Israel de hoje, é um governo de esquerda, é um governo que serve ao diabo. Lá em Israel hoje, para quem não sabe, uma das maiores marchas LGBTs do mundo acontece em Israel. Israel é um país gay friendly, amigo dos gays. Israel é um país onde a lei é muito facilitada para fazer aborto. Lá é fácil fazer aborto. Israel é um país hoje mais para a esquerda que para a direita. Então nós apoiamos Israel por causa do governo de Israel, por causa do exército de Israel, não. Nós apoiamos Israel, pelo menos eu. Por quê? Porque lá repousa a promessa de Deus, só por isso. Porque Jesus era judeu, só por isso. Toda a grande tribulação é sobre os judeus. Eu vou chegar nesse ponto aí. Continuando aqui. Então, acontece essa dominação, né, dos romanos sobre os judeus. Tem essa troca de nome, essa zombaria com Israel, chamar a Judéia, chamar a terra de Israel de Filistina, de Palestina, foi uma zombaria. E até hoje tem gente que fala: não, mas os judeus que invadiram a terra dos palestinos. Bobagem. Vou explicar por que é bobagem. Aconteceu isso, foi espalhado o povo, Hitler dominou, né, sobre os judeus, matou 6 milhões de judeus na Alemanha, na Polônia, em vários países. 6 milhões de judeus foram mortos através do governo alemão, através de Hitler. Enfim, até que
Os judeus estavam espalhados no mundo inteiro, até 1948. A ONU, pressionada pelos judeus sionistas, que são aqueles que querem voltar para Israel, né? Sionistas. A ONU falou: vamos criar um país para Israel. Em 1948, através do brasileiro Oswaldo Aranha, Deus usou o brasileiro Oswaldo Aranha com o voto de Minerva, que é um voto de desempate. Ele falou: eu aprovo a criação do Estado de Israel. Em 1948, cerca de 30 anos atrás. Mas não era para a criação do Estado de Israel. É Israel e Palestina, dois estados, dois países juntos, ao mesmo tempo. O que os palestinos falaram? Não. Só aceitamos se fosse só Palestina. Não aceitamos Israel. Eles não quiseram. Teve várias propostas, vários tratados para poder fazer dois estados ali, lado, né? Eles não querem. Eles odeiam os judeus. Os palestinos odeiam os judeus. Os árabes, de forma geral, odeiam os judeus. Egípcio odeia judeu. Árabe, saudita odeia judeu. Sírio odeia judeu. Libanês odeia judeu. No meu passaporte tem lá o visto de Israel. Se eu tentar entrar em qualquer país árabe, eles virem esse visto, eles não me deixam entrar, porque eles odeiam Israel com todas as forças. Eles não esquecem, eles vivem de passado, eles vivem de hoje, vivem de presente. Se fosse um povo que temesse a Deus, que fosse um povo que buscasse, que olhasse a palavra de Deus, eles iam falar bem assim: não, passado é passado, vamos viver do hoje. Vamos deixar passar para trás, vamos ser amigos, vamos crescer juntos. Mas não, eles preferem viver na pobreza, preferem viver guerreando, vivendo disso. Lá hoje, aqui em Gaza, falta comida, mas não falta míssil. Porque eles odeiam os judeus, eles vivem do ódio, eles vivem do rancor, vivem do ressentimento. E quem é assim, irmão, não cresce. Uma pessoa invejosa não cresce. Uma pessoa rancorosa não cresce. Ela gasta tanta energia com aquele rancor, com aquela inveja, com aquele ódio, que ela não tem energia mais para estudar, para trabalhar, para pensar em estratégia para poder crescer. É o povo palestino. Então, em 1948 foi criado o Estado de Israel. Os palestinos não aceitaram isso, falaram que isso é inadmissível. Mas por quê? Que essa criação do Estado de Israel em 1948 é algo que é profetizado na Bíblia. A Bíblia fala em várias passagens que Deus voltará a reunir o povo dele na terra de Israel. Isso aconteceu. Se você for analisar a grande tribulação, ela é sobre os judeus. Por que Deus, na eternidade, ele resolveu criar uma grande tribulação, onde vai haver a marca da cabeça, vai haver perseguição, vai haver um monte de coisa, para punir o povo de Israel? Por quê? Porque eles rejeitaram Jesus. E para punir os ímpios. Então a tribulação é para os ímpios e é para os judeus. E a igreja vai ser arrebatada, porque a punição não é para ela. A igreja serve a Cristo. A igreja é de Cristo. A igreja foi comprada por Cristo. Então a tribulação é para os judeus e para os ímpios. Tanto é verdade que eu não vou falar muito tempo sobre isso porque não dá tempo, né? Posso dizer sobre isso. Tanto é verdade que as duas testemunhas que falam na Bíblia, que vai pegar ali o primeiro período de 3 anos e meio, antes da grande tribulação, a tribulação são 7 anos, né? 3 anos e meio, 3 anos e meio. As duas testemunhas são o quê? São profetas de Israel, que vão ser usados por Deus para testemunhar: ó, Jesus já veio, vocês judeus, vocês não creem em Jesus? Para vocês Jesus era um homem qualquer? Jesus já veio, ele vai voltar. As duas testemunhas vão falar isso: Jesus já veio e vai voltar. Nós vimos Jesus cara a cara. Nós testemunhamos. Por que duas testemunhas? Porque eles testemunharam que Jesus veio à terra. Jesus existiu, Jesus cruzou na terra. Jesus já veio. Vocês não servem Jesus, vocês vão para o inferno se vocês não crerem nele. Judeu, tal como ímpio, se ele não crê em Jesus, ele vai para o inferno. Como qualquer outro. Eles têm a promessa de Deus sobre eles como povo, não individual. Para você ser salvo é através de Jesus, só Jesus. Só Jesus morreu na cruz
nós. Não é fé em Deus, não é fé em Moisés, não é fé em Davi, é fé em Jesus. Jesus que salva. Então, se o judeu hoje não aceitar Jesus como Salvador, o destino dele é inferno, como outro povo qualquer. Então, vocês vão falar, Jesus já veio. E depois delas, quem vai vir? Os 144 mil selados, que são o quê? Judeus. São 12 mil pessoas de cada tribo. Por que de cada tribo? Porque até hoje, se você for, como eu falei, se o judeu for olhar a genealógica dele, ele vai checar, pô, eu sou da tribo de Levi, eu sou da tribo de Manassés, da tribo de Benjamim. Ele consegue fazer esse caminho, essa árvore genealógica. Então, 12 mil de cada tribo. Para quê? Para testemunhar que Jesus já veio. Depois de 7 anos de tribulação, 300 e meio, Jesus vai pisar onde? Vai pisar no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. É tudo sobre Israel, irmãos. O problema é Israel, hoje está lá naquela região da Palestina, né? Que foi uma provocação. Israel está lá. Jerusalém fica naquela região ali, onde tem 2 religiões, 3 no caso, como o cristianismo: o islamismo e judaísmo. O monte do templo, aquele monte ali que Davi elegiu o templo ali dele, Salomão elegiu o templo de Salomão, naquele local ali, atrás do Muro das Nações, naquela região ali, tem uma mesquita de Omar. Naquela região onde fica a mesquita, vai ser construído o templo do Anticristo. E aí, como é que faz? O muçulmano não aceita que construa um templo judaico do lado da mesquita, muito menos derrubar a mesquita, porque, segundo alguns historiadores, o templo de Salomão ficava em cima da mesquita, onde está lá hoje. E agora, como é que vai resolver isso? Quem vai resolver essa questão vai ser o Anticristo. Ele vai, de alguma forma, eu não sei qual é, ele vai, através da sua diplomacia, da sua inteligência, da sua capacidade de governar as nações, ele vai propor um acordo de paz entre judeus e palestinos, para que seja construído o templo de Salomão ali, o terceiro templo que eles falam. Né? Para quê? Para que o anticristo profane esse templo. Ele vai construir, os judeus vão agradecer ele, vão tratá-lo como se ele fosse o Messias esperado. Né? O que os judeus esperavam de Jesus naquela época? Que ele fosse libertar Israel da dominação romana. Jesus não libertou. Ele não veio para isso, ele veio para morrer na cruz. Os judeus ficaram decepcionados. Poxa, eles esperavam que você fosse de cavalo branco, cavalgando, aí ele veio na jumentinha. Ele entrou em Jerusalém, na jumentinha. Eles esperavam Jesus um líder militar, que fosse derrubar os romanos. Ah não, Jesus morreu na cruz. Que decepção. Aí quando vier o anticristo, durante a tribulação, e falar: vou construir o templo. O que os judeus vão falar? Esse é o Messias. Para os judeus hoje, Jesus não é o Messias dito lá em Isaías. Não é. O Messias vai vir ainda para eles. Então, quando ele construir, quando o anticristo construir o templo, onde fica hoje a mesquita de Omar, atrás do Muro das Lamentações, quando ele construir esse templo, ele é o Messias. É ele. Aí todo mundo fala que ele é Messias, fica feliz. O que vai fazer? Vai profanar o templo. Vai entrar no templo e vai profanar. Acho que ele vai, sei lá, matar um bode ali dentro. Acho que é isso mesmo. Vai matar um bode, ele vai, sei lá, construir o templo. O que os judeus vão falar? Opa, ele não é o Messias. Não é o Messias. O Messias vai vir ainda. Aí eles vão começar a crer que Jesus é o Messias. Aí eles vão decepcionar com esses acharam que era o Messias com o Anticristo, vão se decepcionar e vão falar: vai vir ainda. E vai vir mesmo. É a segunda vez de Jesus. Ao final da grande tribulação, 7 anos, Jesus vai pisar mesmo, no Monte das Oliveiras, e
vai se apresentar. Eu sou Jesus que vocês rejeitaram. Eu sou Jesus. Porque nós não estamos lá no céu já. A segunda vinda, ela é dividida em dois atos. Qual é o primeiro ato? O arrebatamento da igreja, porque a tribulação não é da igreja, eles vão ser poupados disso. Esse é o primeiro ato. O segundo ato, isso é nas nuvens. Ele não vai pisar aqui, ele vai deixar do alto. Primeiro ato. O segundo ato é o quê? Ao final da tribulação, ele vai pisar no Monte dos Oliveiras e vai falar: eu sou Jesus que vocês rejeitaram. Aí vai haver o grande perdão, o grande arrependimento dos judeus. Eles vão ver que Jesus realmente é o Messias que eles esperavam. Tudo na Bíblia é sobre os judeus e a igreja. Tudo. Não existe povo palestino. O povo palestino é um povo árabe, um povo como outro qualquer, um povo árabe. Nunca existiu um rei palestino, nunca existiu um governo palestino, nunca existiu uma língua palestina, nunca existiu uma religião palestina, nada. Não existe Palestina. Palestina foi uma criação dos romanos para zombar dos judeus. O que eles falam hoje? A terra é nossa. Que terra é nossa? Quando o Estado de Israel foi criado em 48, há 80 anos atrás aproximadamente, já havia lá judeus e árabes. Já havia judeus lá. Só que eram judeus nascidos ali. Quando foi criado o Estado de Israel, veio o judeu do mundo inteiro. São os sionistas. Os palestinos, os árabes, eles não odeiam os judeus que nasceram ali. Eles odeiam os sionistas que vieram de fora. Eles odeiam esses. Eles querem expulsar esses. Porque eles nunca tiveram grande problema com os judeus nascidos ali. O problema deles é quem veio de fora, quem criou o Estado de Israel. Até os ultra-ortodoxos, os judeus ultra-ortodoxos, já viram que os judeus usam chapéuzão, ficam assim. Até esses judeus, eles odeiam o Estado de Israel, eles odeiam. O problema deles é o quê? É a nação de Israel, o governo de Israel, é o exército de Israel. Mas, para que o anticristo venha e estabeleça o templo de Salomão, o terceiro templo, o novo templo, é necessário que haja o governo de Israel. É por isso. Nós somos a favor de matar pessoas? Não. Nós somos cristãos, a gente é a favor da vida, a gente é a favor do perdão. Nós somos a favor de guerra? Não. Eu não sou a favor de guerra. Mas, se é para escolher, como eu falei no começo, entre um povo terrorista, que são os palestinos, o Hamas, que é um grupo terrorista, e um povo que só quer viver em paz, eu escolho o povo que só quer viver em paz. Eu escolho um dos dois, não tem como ficar neutro. Você serve a Deus, você conhece a Bíblia, você conhece o povo de Israel. Como eu falei também, os palestinos, o Hamas, ele usa crianças, idosos e mulheres como escudo, enquanto os judeus, eles protegem essas pessoas, os mais fracos, e atacam aqueles que estão ofendendo eles, que estão atacando eles. Eles se defendem. Se Israel hoje abaixar as armas, Israel deixa de existir. Os palestinos invadem a terra de Israel, expulsam, matam todo mundo, os árabes de forma geral invadem. Já se os palestinos abaixarem as armas, a paz. Porque Israel não quer guerra com ninguém, Israel só quer viver, quer sobreviver. Para você ver, existe ali na fronteira entre Israel e Gaza o chamado Dom de Ferro, que é o escudo antiaéreo, o escudo antimíssil. Que ele é caríssimo, é muito caro. Cada míssil daquele é coisa de 4 milhões de dólares. Um míssil daquele serve para derrubar um míssil palestino, que é feito com $1.000. 4 milhões, um míssil, um antimíssil israelita e $1.000 palestino. Israel, ele não quer atacar a Palestina, ele quer viver em paz. Ele deu a faixa de Gaza para os palestinos e para o Hamas, ele deu, como ele, vão selar a paz. Mas o que os palestinos todos os dias fazem? Todos os dias jogam míssil. Aí acaba a paciência, né, irmãos? Aí acaba a paciência. Imagina, você está aqui, de boa, toda hora vem uma pessoa, sei lá, um baixinho, um anãozinho, estou sua canela, todo dia, toda hora. Você está tranquilo, cara, fica aqui, para, toda hora tirou a canela. Mas você pede a razão, você pede a paciência. Você vai dar um pico,
cuida um anãozinho. Nossa, como você é mau, como você é opressor. Todo dia cara tem problema na nossa vida, todo dia que nós ficamos. Israel é o quê? É o grandão chutor, é o mauzão. Os palestinos são o baixinho, todo dia que perturbando, dando bicho. Uma hora com a paciência. Se o povo correndo ali, você bombardeado. Mas, a opinião da grande mídia, Israel é o opressor. Israel é o mal. Os palestinos são coitadinhos, são vítimas. E assim, irmãos, é com tudo. Hoje em dia, você não pode se defender. Hoje em dia, se você tem uma arma, sei lá, você tem um carro, você está com o seu carro ali, aí vem os caras querendo te assaltar, não armado, você desarmado. Aí você atropela esses caras para eles te assaltarem. Você é mau, você é opressor, você tinha que deixar de ser assaltado. Se você tem uma arma, você tem um porte de arma, você é policial, você se defende de uma agressão, de uma desagressão, você se defende de um roubo, você é ruim, você é opressor. Irmãos, é bíblico você se defender, é bíblico. Você não pode matar por matar. Ninguém é a favor aqui de extermínio de pessoas, de matar por matar, mas você se defender seu país, é bíblico, está na Bíblia, isso é normal. Mas para a grande mídia não. Israel é o mauzão, é o malvadão, e os palestinos são bonzinhos. Nós não somos a favor de governos, não somos a favor de bandeiras, nós somos a favor da verdade. E quem está com a verdade nessa história aí? Quem é o povo que não perdoa, que não aceita, que não joga o passado para trás, que vive de passado, vive de rancor? São os palestinos. Um exemplo disso na história, se vocês pegarem a história para estudar, são os cubanos. Cuba foi dominado pelos Estados Unidos. Cubanos e Porto Rico. Porto Rico hoje é um território americano. Cuba e Porto Rico são vizinhos. Uma outra ali. Ambos foram dominados pelos Estados Unidos. Cuba resolveu guardar ódio, guardar rancor. Resolveu ir contra os Estados Unidos. Não! Vamos expulsar esses americanos daqui, o território é nosso, guerra contra os Estados Unidos, Cuba desse tamanhozinho, Estados Unidos desse tamanho. Foram lutar com quem é mais forte que eles. O que acontece hoje é um país paupérrimo, é um país muito pobre. Cuba hoje não é nada. Porto Rico não, Porto Rico falou assim, não, deixa para lá, deixa passar para trás, dominou a gente, vamos ser amigos, vamos ser aliados. Porto Rico é literalmente um estado rico. Ele quer se tornar o 51º estado americano. Ele quer ser parte dos Estados Unidos. Hoje ele é um território só, ele não é um estado. Ele falou, não, você é amigo, vamos crescer junto. Porto Rico é desse tamanho, Porto Rico é mais rico do que Cuba. Por quê? Se está na Bíblia aqui, ó, você é amigo, você é aliado. Se o meu vizinho ele é mais rico que eu, mais poderoso que eu, mais forte que eu não quero ser inimigo dele, não, quero ser amigo dele, quero crescer com ele. Isso é verdade bíblica, isso é princípio bíblico. Ficar com ódio dele, ficar com inveja dele, isso não te leva a lugar nenhum. Isso aí só atrasa a sua vida. Quando você cumpre o princípio bíblico, você se torna próximo, porque você usa suas energias para crescer, para buscar o reino, para estudar, para trabalhar, para ser alguém grande, e não para ficar com inveja dos outros, não para ficar com ódio dos outros. Nossa, o irmão uma vez tropeçou, tropicou em mim, tropeçou, pisou no meu pé, que raiva dele. Que isso, irmãos? Gasta energia com isso não, isso é passado. Nem foi, ele estava com a cabeça longe, estava pensando na vida, pensando no patrão dele que deu esse povo, sei lá. Aí a pessoa fica guardando aquele sentimento ali, e fica azedando muito dela. Isso tira a energia dela, física e mental, para ela crescer, para ela prosperar, para ela se desenvolver. Só quem perde é ela. Enquanto que a Bíblia nos manda viver o hoje e crer nas promessas de Deus. A Bíblia nos fala para isso, para a gente pensar
nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Porque aí sim a gente vai ter prosperidade, a gente vai ter paz, a gente vai ter um coração limpo, um coração puro, um coração focado nas coisas de Deus e não em coisinhas pequenas. Os palestinos preferem viver na pobreza, na miséria, para tentar matar um judeu. Eles preferem viver na pobreza, na miséria, assim, matar um judeu, eles estão felizes. Enquanto os judeus só querem paz, os judeus só querem viver tranquilo. Só que é isso. Mesma coisa nós. Nós devemos buscar o reino de Deus, deixar as coisas secundárias de lado. Eu não fico gastando meu tempo, claro, cada um tem seu hobby, pesquisando sobre a guerra. O que isso vai levar a minha vida? Nosso tempo é curto. O que isso vai me fazer crescer? O tempo que nós temos, estudar a Bíblia, ouvir louvores, né? E olha que eu tenho 3 dias de folga, ainda mais irmãos que trabalham de segunda a sexta, chegam em casa de noite cansado, tem que fazer a janta ainda. Aí a pessoa às vezes gasta tempo com outras coisas que são desnecessárias, podendo estudar a Bíblia, podendo ouvir um louvor, podendo ouvir uma pregação, assistir uma pregação. Nós temos que usar nosso tempo para crescer em Deus, para buscar o Senhor, para ser cada dia mais servos fiéis dele, mordomos dele. Mordomia não é preguiça, não é ficar de boa. Mordomo é servir ao Senhor com os nossos dons. Uns têm dom para isso, outros têm dom para aquilo, uns têm dom para arrumar a igreja, limpar a igreja, outros para pregar, outros para cantar. Cada um naquilo que Deus chamou, porque assim nós vamos glorificar o Senhor. Amém, irmãos? Bota aí também. Agora são as ofertas, né? Eu vou pegar aí acho que pegar a oferta.